Em 1 Timóteo, no capítulo 4, primeiro versículo apenas, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Querida igreja, nós estamos nesse mês da família, mês de maio, e como nós já sabemos, as famílias têm sido grandemente atacadas por doutrinas de demônios. E, infelizmente, muitas pessoas estão abandonando a fé. Famílias desfaceladas, famílias desajustadas, pessoas, membros da família que antes eram comungantes, pessoas que perseveravam na fé, eram ativos na igreja, confessavam a Cristo, hoje não mais congregam, ainda permanece com aquela fé básica de que crê em Deus, mas já deixou para trás a fé viva que está relacionada com vivenciar os princípios bíblicos, cultuar a Deus, celebrar a ceia do Senhor, servir ao Senhor com alegria. E a gente sabe que esse texto do apóstolo Paulo é uma profecia. E essa profecia, o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo quem está dizendo. E o Espírito diz o apóstolo, claramente. O Espírito diz claramente, estou lendo o versículo. Não tem sombras de dúvidas, não tem interpretações, é uma profecia direta. E a profecia é: nos últimos tempos, alguns, não são todos, alguns abandonarão a fé. Primeira coisa, quando o apóstolo fala de últimos tempos, esse é um termo bíblico que significa um período de tempo que corresponde entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entre esse período que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é chamado de os últimos dias, ou últimos tempos. Agora, acontece que, quanto mais se aproxima da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo, mais essa profecia vai ganhando mais caldo, vai ficando mais forte. A apostasia começa a ficar mais evidente. Então, não devemos, queridos, como igreja, ser pegos de surpresa. Mas o que devemos fazer como igreja é alertar o povo de Deus, é instruir o povo de Deus à luz da palavra, para que os nossos entes queridos, para que os nossos queridos irmãos e irmãs não venham fazer parte dessa profecia. Que essa profecia sirva de alerta para que as nossas famílias tenham temor do Senhor, para que elas percebam que a coisa mais importante de suas vidas é permanecerem fiéis ao Senhor até o fim. Então, o objetivo dessa profecia não é assombrar, é alertar, para que nós possamos permanecer firmes aí na graça do Senhor Jesus, para que possamos permanecer fiéis ao Senhor Jesus. E nós vamos perceber que esses ensinos que têm acontecido, esses falsos ensinos, ensinos enganadores, Paulo diz que é doutrina de demônios. E a gente vê, queridos, pelo menos aqui, vou citar aqui 5 áreas que tem sido bastante persistente, que os enganadores, que os espíritos enganadores têm batido muito nessa tecla e que tem, infelizmente, levado muitos a pecar e abandonar a fé. Nós vamos perceber claramente ataques na área da sexualidade. Então, cada vez mais, ensinos enganadores de espíritos e demônios têm pregado uma falsa sexualidade contrária ao que a palavra do Senhor deixa claro. Nós também estamos vendo falta de compromisso com as nossas famílias na área de fidelidade. Então, há muitos divórcios, infidelidades conjugais, também tem sido uma área muito, muito combatida. Terceiro lugar, perda de valores cristãos, perda de valores e de estilo de vida cristão. Então, as famílias estão perdendo aquela cultura de ler a Bíblia junto,
de orar junto, de estarem juntos em diversos aspectos, de ir ao culto juntas. Domingo, dia do Senhor, tem sido muito pervertido. As pessoas começam a relativizar domingo, Bíblia, oração, programações diversas, começa a relativizar, chamar tudo isso de igreja institucional, com qual propósito? Então, quem está por detrás desses falsos ensinos? A palavra do Senhor diz, doutrinas de demônios. Falta de tempo também em família, para tempo de qualidade, para cultivar o diálogo, para ouvir, porque infelizmente hoje em dia há uma área que tem sido uma janela aberta para o abandono da fé, para a apostasia, chama-se excesso de redes sociais, de telas de computador, de tela de televisão. Então, as famílias estão com excesso disso. Crianças pequenas, às vezes nem sabe ler ainda, 4 anos, ela já tem um acesso a um celular, e tudo isso vai minando ali aquele estilo de vida cristão, aquele estilo de vida favorável para o desenvolvimento cognitivo, mas também para o desenvolvimento espiritual daquela criança. Então, igreja, sejamos alerta. Há uma profecia, e essa profecia diz que nós teremos dentro de nossas famílias pessoas que abandonarão a fé e que seguirão espíritos enganadores. O que temos que fazer? Nos preparar, fechar as brechas, verificar onde estamos errando, colocar vigilância total para que eu e a minha casa possamos dizer como Josué falou e nós comentamos na devocional anterior, para que possamos dizer, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sei que há muitos ataques, mas nós estamos buscando em Cristo, buscando fazer a nossa parte, e com a graça de Deus, que nós temos o selo do Espírito Santo, somos guardados pelo Senhor, com a graça dele, eu e a minha casa, você, meu irmão, e a sua família, com a graça do Senhor, perseverará até o fim. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.